nosso irmão Kaique, mais conhecido como Andrew. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Boa noite, igreja. Shalom para todos, amém? Deixa eu abrir minha água. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Tá frio, né? Mas Deus é bom e o Espírito Santo nos aquece. Amém? Fique de pé comigo para a gente ler uma porção da Bíblia. Muito feliz de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de ministrar o coração de vocês, com muito amor, com muito temor, com muito zelo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 19, versículo 16, amém? O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Mateus 19, versículo 16. Deixa eu achar aqui também. Aleluia. Quantos já sentiram a presença de Deus nesse lugar? A presença de Deus é real aqui. A gente tem que ser grato à presença de Deus, irmãos. Nós devemos expressar nosso sentimento de gratidão quando o Senhor Ele nos visita, quando Ele nos toca por meio dos louvores, por meio de uma palavra, por meio de um abraço de um irmão, por meio de uma palavra de um irmão, né? Por meio de tantas coisas o Senhor tem nos visitado e muitas vezes a gente esquece de expressar nosso sentimento de gratidão. Então convido você, antes da gente ler essa porção, a fechar um pouco mais os seus olhos e a valorizar um pouco mais a presença de Deus que está nesse lugar. Que você comece a declarar palavras agora, onde você está, expressando a sua gratidão a Deus, pela presença dEle que é real em nossas vidas, pela presença dEle que é real em nosso meio. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, ela é infinita. Obrigado pelo seu amor que nos alcançou quando nós não merecíamos. Nós queremos valorizar um pouco mais a tua presença nessa noite, Jesus. Nós queremos sentir um pouco mais do teu fogo. Nós queremos sentir um pouco mais atraídos pela tua presença. Nós queremos nos sentir um pouco mais tocados pela tua glória, porque quando a tua glória nos toca, algo em nós muda, Deus. É por isso que nós amamos tanto esse lugar, o lugar da presença, o lugar da comunhão, o lugar, Senhor Deus, da unidade com os santos, porque neste lugar nós somos transformados, neste lugar nós somos tocados, a nossa vida muda, nós somos curados. Nós somos tão gratos, Senhor, por este lugar, nós somos tão gratos por essa igreja. Sou tão grato por esses irmãos. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Espírito Santo. Toca cada um que precisa ser tocado. Ministre com seus anjos ministradores nessa noite. Não me permita te roubar no tempo e nem em palavras. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mateus 19, versículo 16. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Amém, meus amigos? Essa é uma passagem conhecida, né? Nós sabemos que essa pessoa chega para Jesus e ela pergunta o que ela pode se sentar, pode tomar seu assento, o que ela precisa fazer para conseguir algo que vale muito, né? Nós lemos o texto muitas vezes e a riqueza, a profundidade do texto bíblico às vezes passa batido na nossa leitura ali, seja ela devocional, seja ela aqui, como a gente fez agora. Mas é um texto muito rico, porque alguém está perguntando para Jesus o que ele precisa fazer
para alcançar, para atingir a vida eterna? Isso é uma pergunta um tanto quanto complicada, se a gente for parar para pensar. Esse homem está perguntando para essa pessoa está perguntando para Jesus: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que farei de bom para alcançar a vida eterna? E nessa noite eu quero discorrer um pouco mais sobre isso, sobre a questão da vida eterna e a questão do que nós devemos fazer ou não para alcançar a vida eterna. A verdade é que quando a gente olha para a Bíblia, esse ano eu fiz uma leitura muito radical da Bíblia, e eu não estou falando isso para me gabar aqui não, porque você também pode fazer, é alcançável para qualquer pessoa. Eu consegui ler a Bíblia em um mês. Então eu tive que abrir mão de muito tempo, né? Porque às vezes a minha leitura diária durava cerca de 4 horas, mas eu lia 40, 50 capítulos por dia, e eu consegui terminar no mês de fevereiro inteiro a Bíblia. E quando a gente olha para a história de Deus, quando a gente olha para a Bíblia como um todo, não como um conjunto de livros separados, que às vezes dá até sono ler, quando você pega uma passagem, uma história, você não está tão acostumado. É até um conselho que eu te dou: quando você for ler a Bíblia, trace um plano, leia ela inteira. Quando a gente olha para a história de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele está interessado demais em se revelar à humanidade. Deus ele está interessado demais em se revelar ao homem, à sua criação. E aqui é um mistério que acontece, porque a gente vê que Deus ele se revela para Adão, e ele tem esse relacionamento com Adão ali no Jardim do Éden, né? Mas é um mistério porque é como se fosse um autor de um livro que escreve uma história com vários personagens, e no meio desse livro, esse autor ele começa a falar sobre ele para esses personagens. Então é um pouco complexo, mas eu acredito que vocês vão entender. Deus ele escreveu a história dele, Deus ele escreveu a sua história com vários personagens que somos nós, com um personagem principal que é ele mesmo, através do seu filho Jesus. E no meio dessa história ele começa a falar para a sua criação sobre quem ele é. E por que eu digo que é um mistério? Porque quase como que se fosse um pai quando brinca de esconde-esconde com o filho. Você que é pai, está aqui, se você já fez isso, você deve entender o que eu estou falando. Você vai brincar de esconde-esconde com seu filho, você sempre vai deixar uma parte do seu corpo para ele te achar. Então você está se escondendo, mas você também quer se revelar, porque o seu prazer é ver o seu filho te encontrar. É ver a criança descobrir onde você está. E o prazer de Deus em se esconder deve ser o nosso prazer buscá-lo, conhecê-lo, buscar conhecer a Ele. E eu queria discorrer um pouco nessa noite, meus irmãos, sobre isso, sobre como Deus deseja na história dele se revelar a nós, como Ele faz isso até nos dias de hoje, e como nós devemos buscar, né? E muito tempo se passa desde que Deus se revelou pela primeira vez ao homem, né? Muitas coisas aconteceram, o curso da história, o curso da humanidade está indo para um lugar onde nós já conhecemos, mas Deus não muda. E a pergunta que eu faço para você é: por que você acha que Deus mudou? Por que você acha que Deus não se revela mais? Quando na verdade Ele deseja todos os dias uma vida íntima de relacionamento, revelando as suas facetas, revelando quem Ele é, para que então nós podemos alcançar, para que então nós podemos buscar ser um pouco mais parecido com esse Deus, com esse autor dessa história toda. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, enquanto eu bebo um pouco de água, que minha garganta está um pouco inflamada, e diga assim: você precisa conhecer esse Deus. Seja um pouco mais enfático, diga: você precisa conhecer esse Deus. Amém. Agora você que foi, para você que ele disse isso, vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: como? Amém. Nós vemos uma pergunta muito difícil: como a gente pode conhecer Deus? Como essa história, como eu faço isso? E olhando para a Escritura, eu não posso deixar de citar Jesus, porque a gente só conhece Deus olhando para Jesus.
a gente só pode ter um pouco mais de conhecimento sobre quem Deus é, olhando para a pessoa de Jesus. E eu tenho alguns versículos aqui, em João 14:9, Jesus declara que quem me vê, vê ao Pai. Eu queria ler esse versículo com vocês. João 14:9 diz assim: Disse-lhe Jesus: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como tu me diz, mostra-nos o Pai. Então Jesus, ele está fazendo uma declaração para alguém que queria ver o Pai, para alguém que queria ver o Deus Criador, para Felipe, né, um dos seus discípulos, e ele diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então aqui está uma chave para a gente entender sobre Deus. Para a gente olhar para Deus, a gente tem que olhar para Jesus, que é o seu Filho. E também em João 10, a gente vai ver que a Bíblia fala, em João 10:30, Jesus, ele declara que ele e o Pai é um. Um versículo curto diz assim: eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele está, ao mesmo tempo que ele diz que quem olha para ele vê ao Pai, ele está afirmando que quem olha para ele, que ele e o Pai é um. Os dois têm uma vida íntima, os dois têm uma vida de unidade. E também em Colossenses 1:15, você não precisa abrir porque é muito versículo, Paulo fala que Deus, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então, como que eu faço para conhecer Deus? Como eu faço para conhecer um pouco mais sobre Deus olhando para Jesus? Não tem outra saída. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente busca saber quem é Jesus, como ele andou, como ele viveu, nós estamos conhecendo um pouco mais de um ser divino chamado Deus. A Bíblia diz que ela não afirma exatamente, mas ela diz que ele é plenamente homem e plenamente Deus, e isso é um fundamento da nossa fé cristã, porque a Bíblia diz em João que ele era o verbo e o verbo se fez carne, ou então seja, ele era Deus e de repente ele se fez homem. Então ele era plenamente Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele também era plenamente homem. Então quando nós olhamos para essa pessoa, a pessoa de Jesus, nós podemos conhecer um pouco mais sobre Deus. E como funciona isso na prática? E eu separei 5 tópicos para a gente entender um pouco mais sobre como funciona essa história toda de conhecer a Deus. Se a gente já tem um entendimento de que a gente precisa olhar para Jesus, que é o Filho de Deus, que é uma pessoa, que é um ser humano, que é um homem, para conhecer a Deus, então a coisa aqui fica um pouco mais simples para nós. Porque se eu preciso olhar para Jesus, como eu faço para conhecer Ele? É como eu conheço uma pessoa, é como eu faço para me aproximar de alguém. E aí eu separei 5 tópicos aqui muito interessantes, para a gente entender um pouco mais como conhecer uma pessoa. E se você quiser anotar, se você tiver seu celular, eu aconselho você a fazer isso, porque parece uma coisa boba, mas quando a gente entende, quando a gente coloca isso em prática, a gente vai entender que fica muito mais fácil para a gente nos aproximar, para a gente ter mais devoção, para a gente ser um pouco mais apaixonado por Deus. Amém? Vocês estão comigo? O primeiro tópico que eu anotei, a primeira chave aqui é ter interesse. Então eu só consigo conhecer alguém se eu tiver interesse, se eu tiver uma iniciativa, se eu der um passo. E é assim que nós aproximamos de alguém que a gente quer conhecer. Quando você vai fazer um amigo novo, quando você tem que dar um passo, você tem que ter uma iniciativa, você precisa querer conhecer essa pessoa. Só que aqui também tem algo um pouco profundo, porque em João, no mesmo livro, em João 6:44, no capítulo 6, versículo 44, Jesus declara que ninguém pode vir a Ele se o Pai não atrair. Então, o nosso primeiro passo para conhecer a Deus parte dele mesmo. Então, e aqui fala um pouco sobre a gente, sobre o quão miserável nós somos, o quão longe de Deus nós estamos, que Ele mesmo precisa nos atrair para que então o nosso coração deseje conhecê-lo.
O problema é que muitas vezes o seu coração está queimando de desejo por Deus e você não toma a sua atitude. Porque de qualquer forma você vai precisar tomar essa atitude. Mesmo que ela parta de Deus, mesmo que a iniciativa vai sempre vir de Deus, porque é Ele que nos atrai para esse lugar de comunhão, para esse lugar de relacionamento. A atitude de aceitar esse chamamento, a atitude de entender que o nosso coração está queimando por algo que é muito maior do que nós podemos imaginar, parte de nós. E muitas vezes nós rejeitamos esse chamamento, e eu não estou falando aqui, e talvez você pode se perguntar, mas o André está falando para pessoas, a maioria que são crentes, que já estão aqui. Meu amigo, o Senhor, Ele te atrai todos os dias. Todos os dias o Senhor nos atrai para um lugar de relacionamento íntimo, para um lugar de profundeza, na escritura, no relacionamento, na adoração. Todos os dias o seu coração arde. O problema é que nós estamos muitas vezes, nós estamos muito distraídos com as coisas da vida, com as coisas que nos tomam, que nos rodeiam. E uma das coisas que mais tem nos distraído é a rapidez com que as coisas acontecem nos nossos dias. É a tecnologia, é o nosso celular, é o nosso trabalho, tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, os dias passam muito rápido, e nós acabamos deixando essa ardência, nós acabamos deixando esse fogo de lado. E como nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos apagar a paixão, a chama? Como é que nós podemos ofuscar a voz de um Deus que deseja nos atrair para um lugar de oração, que deseja nos atrair para um lugar de profundidade na palavra? Talvez você esteja se perguntando, talvez você já pensou isso. Cara, eu sou crente há tanto tempo, mas eu sinto que eu poderia ser um cristão um pouco melhor. Sim, você poderia ser melhor se você aceitasse o chamado de Deus todos os dias para esse lugar de comunhão, para esse lugar de devoção. O problema é que nós rejeitamos, o problema é que nós colocamos outras coisas como prioridade. Amém? Vocês estão comigo? O segundo tópico que a gente precisa entender de que a gente precisa para conhecer alguém é o diálogo. Eu não conheço ninguém se eu não puder conversar com essa pessoa. Então fica claro para a gente que a oração, ela deve ser um diálogo com Deus. Ela deve ser um diálogo nesse lugar de intimidade, depois desse atraimento, né? Se eu posso dizer isso, depois desse lugar que Deus nos atraiu. A oração, o diálogo com Deus, ele é inevitável para que a gente possa conhecê-lo. Eu não posso ter uma iniciativa para conhecer alguém e chegar perto dessa pessoa, chegar perto dela e não me abrir, não falar nada. O problema é que muitas vezes a nossa oração é apenas uma lista, e eu não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando, não me entenda mal. A verdade é que nós muitas vezes chegamos no lugar de oração e achamos que Deus vai atender o nosso pedido, e a gente ora ali 10 minutos, às vezes 15, quem ora um pouco mais, 20, e vai embora. O lugar de oração precisa ser um lugar de diálogo, e muitas vezes nós falhamos nesse lugar de diálogo, porque nós vamos lá, nós derramamos todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pedidos e súplicas, e Deus, com certeza, com sua benevolência, vai nos atender, e viramos as costas e vamos embora sem ao menos ter a decência de tentar ouvir a voz de Deus falando conosco, respondendo a nossa oração. E nesse lugar de diálogo, muitas vezes, muitos jovens me perguntavam, há um tempo atrás, como que faz para ouvir Deus? Como que é isso, essa história de ouvir a voz de Deus? A verdade é que a Bíblia diz que Deus, ele é multiforme, Deus tem uma multiforma, então Deus, ele vai se revelar de várias maneiras, através da sua criação, através de alguém, através da sua palavra, e o lugar onde Deus mais fala aos nossos corações. Você também pode ouvir a voz de Deus audível, que é uma experiência muito incrível, você pode buscar isso, mas um dos lugares onde Deus mais fala no nosso coração é no lugar da palavra, é no lugar onde nós entramos no nosso quarto, abrimos a nossa Bíblia, e nós olhamos para Deus e nós começamos a entender quem Ele é, através do que Ele já falou para nós, através daquilo que Ele já deixou para nós. Então, quando você entrar no seu quarto e
fechar a sua porta, tente entender que Deus está pronto para responder a sua oração. Deus está pronto para responder as suas súplicas, mas você precisa parar um pouco. Nós temos um costume muito feio de só falar, e não existe isso de conhecer alguém. Como que eu posso conhecer? Como que eu posso fazer um amigo se eu só falo sobre mim? Com certeza você conhece uma pessoa que é assim. Você vai falar um pouco sobre você e a pessoa, ela desconversa, ela volta o assunto para ela mesma. E é isso que nós fazemos com Deus muitas vezes. Deus está pronto para falar algo sobre Ele em nossos corações. Deus está pronto para dar uma chave e mudar a nossa vida no lugar de oração, mas nós só estamos derramando os nossos anseios, os nossos pedidos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos entrar nesse lugar de diálogo, nesse lugar de oração, para ouvir as respostas de Deus. Amém? O terceiro item que a gente precisa para conhecer alguém, nós precisamos de tempo junto com essa pessoa. Então nós precisamos criar uma intimidade com essa pessoa. Então vamos lá, a gente precisa ter interesse que parte de Deus, e nós tomamos essa ação. Nós precisamos de diálogo para conhecer alguém, e nós precisamos de intimidade. Diga bem alto, intimidade. Intimidade é a chave para conhecer a Deus. Intimidade é a chave para conhecer qualquer pessoa, quanto mais a Deus. A verdade é que nós podemos passar o nosso dia inteirinho com Jesus, mesmo sem entrar nesse templo, mesmo sem entrar em um salão chamado igreja, porque a intimidade, ela nasce no secreto, ela não nasce em público. Intimidade ela parte do secreto, ela acontece no lugar secreto e não no lugar público. Nós estamos aqui hoje reunidos para comungar sobre a pessoa de Jesus, para ministrar sobre a pessoa de Jesus, para adorar a pessoa de Jesus. Mas o lugar onde nós construímos e entendemos o que nós estamos fazendo aqui é no lugar secreto. E talvez você se pergunte, talvez você me pergunte, mas como eu faço se eu não tenho tempo, eu trabalho muito? A verdade é que o lugar secreto, ele é o seu interior. O lugar secreto é você e Deus. É a sua alma, é o seu coração, é o seu espírito e a sua mente totalmente voltada para Deus. E você já fez isso um dia. Você já passou algum período da sua vida em que você orava mais no espírito, em que você estava mais ligado com Deus no seu dia. E é nesse momento que nossa intimidade com Deus cresce. Nós precisamos aprender que nós devemos gastar tempo com Deus. Quando eu planejei fazer essa leitura radical, de ler a Bíblia toda em um mês, eu não sabia como ia ser. Mas os primeiros dias foi legal, porque o começo aqui, o livro de Gênesis me pega muito. E foi bem interessante, eu não vi a hora passar. Mas depois, com o decorrer do tempo, dos dias, chegou ali no dia 10, no dia 12, eu vi que ficou muito maçante, ficou muito cansativo. E eu até pensei em parar e reduzir, e falar, talvez não precisa ser tão radical assim. Mas a verdade é que nós devemos entender que se a gente quer ter relacionamento, se a gente quer ter intimidade com Deus, nós precisamos gastar tempo da nossa vida. Nós precisamos investir tempo com Ele. E a gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas. Se talvez eu não estivesse gastando 4 horas lendo a Bíblia, conhecendo um pouco mais sobre Deus, eu ia estar gastando 4 horas jogando videogame, vendo alguma série, fazendo qualquer outra coisa. E isso é tão real para nós. A verdade é que se a gente parar para pensar, a gente não consegue ceder meia hora para Deus sem se preocupar, porque o celular apita, a gente já quer saber o que é. Então, nesse lugar de intimidade, nesse lugar secreto, é onde o relacionamento, a base do relacionamento com Deus, ela é formada. O quarto tópico que eu queria falar com vocês é a respeito da observação. Então, eu preciso ter interesse, diga interesse, diga diálogo, diga intimidade e diga observação. Nós conhecemos alguém muito bem quando nós passamos a observar essa pessoa. E eu falo isso porque eu sou casado. Você que é casado sabe que você conhece a pessoa com que você está junto porque você passa a observar. Nós conhecemos alguém quando nós gastamos tempo observando aquela pessoa.
E quando nós falamos de Deus, olhar para o sinal da presença de Deus, meus amigos, eu não sei vocês, mas quando nós estamos aqui e eu olho para uma criança se rendendo, enquanto temos adultos maduros com o braço cruzado, sentado, com a mão para trás, e eu olho lá para trás e eu vejo crianças se rendendo no momento de adoração, isso é um sinal da presença de Deus. Olhando para essas crianças, eu posso conhecer um pouco mais a Deus. Olhando para a natureza do nosso dia a dia, que a gente às vezes passa desapercebido. Eu tenho um costume que eu faço todos os dias, que é parar, todos os dias não, mas sempre que eu posso eu paro. E quando eu tenho um start, eu olho para a viração do dia, porque nesse lugar de viração do dia, nesse lugar da viração da tarde, era onde Deus se reunia com Adão. E aí eu paro para contemplar a natureza, eu paro para contemplar as pessoas, porque Deus está na natureza, Deus está nas pessoas, e é nesse lugar de contemplação que nós também podemos conhecer a Deus. Vamos ler alguns salmos aqui para a gente entender, e agora, se você puder abrir a sua Bíblia para ficar um pouco mais dinâmico, eu gostaria que você abrisse, em Salmo 19, Salmos 19, o versículo 1 e 2 a gente vai ler agora. Vocês estão entendendo até aqui? Tá legal até aqui? Amém? Aleluia. Amém? Salmos 19, versículo 1 e 2 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. No Salmo 63, versículo 2, esse eu quero gastar um pouco mais de tempo, porque é um dos meus preferidos, então quero que você me acompanhe na leitura. Salmo 63 diz assim, versículo 1, vamos ler do 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti e o meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Meus amigos, essa é uma declaração muito forte, mas é uma realidade. Quando nós, ainda mais também no Salmo 34, a Bíblia diz, o salmista escreve, aqueles que olham para Deus, eles estão radiantes. Então quando nós olhamos para Deus, para a gente entender aqui um pouco mais, quando nós olhamos, o ato de contemplar a Deus, revela a magnitude de quem Ele é. O ato de contemplar a Deus, seja Ele na natureza, seja Ele através de uma pessoa, seja Ele através de louvores, seja Ele através da palavra, Ele gera um conhecimento a respeito de quem Deus é. Amém? E aí o quinto e último tópico aqui, que nós precisamos, é ter confiança. Então diga bem alto, ter confiança por meio da fé. Então, eu preciso, quando eu vou conhecer alguém, eu preciso confiar nessa pessoa. E com Deus não é diferente. Eu preciso olhar para Deus e confiar que Ele é quem Ele diz que é. Quando eu quero conhecer alguém, eu confio nessa pessoa, eu confio no que ela está me dizendo. Eu abro meu coração nesse momento e eu estou vulnerável para essa pessoa falar quem ela é para mim. E com Deus é assim também, nós precisamos confiar por meio da fé e crer que Ele é quem Ele diz ser. Então em Hebreus 11:6 a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, quando vamos conhecer alguém, confiar e crer nessa pessoa. E com Deus não é diferente. Talvez agora, nesse momento, você se pergunte, depois desses 5 tópicos que a gente conversou aqui, sobre
como conhecer uma pessoa que parece coisas óbvias, mas que a gente não observa muito. O que essa história toda de conhecer alguém, de conhecer Deus, tem a ver com o que a gente leu sobre vida eterna? Porque a pergunta daquele homem é: o que eu preciso fazer, mestre, de bom para alcançar a vida eterna? E a resposta é que tem tudo a ver. Conhecer alguém tem tudo a ver com a vida eterna. Antes da gente responder, essa pergunta, a gente precisa olhar para o livro de João, no capítulo 13 ao 17, as suas últimas horas com os discípulos. Jesus, ele está conversando, ele está abrindo o seu coração, ele está derramando o seu coração ali diante dos discípulos. E nesse contexto de despedida, dos seus amigos, em um determinado momento, no capítulo 17, e versículo 3, Jesus, ele lança uma bomba nas nossas mãos, porque ele está orando pelos seus discípulos ali naquela oração sacerdotal, no capítulo 17, e no versículo 3, Jesus, ele declara a seguinte frase: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não sei como fica o seu coração depois de ouvir essa frase, depois de ouvir essa oração. Não sei como fica a sua mente depois disso. Mas quando a gente olha para a pergunta daquele homem, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? E quando a gente vê essa resposta direta de Jesus, em outro momento, em outra parte, aos seus discípulos, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou, meu coração ele salta de alegria. Porque a Bíblia está me dizendo que eu não preciso fazer, não é sobre o que eu faço, é sobre se eu conheço alguém. Amém? Vocês estão entendendo? Então a pergunta daquele homem foi respondida: você não precisa fazer nada, você precisa conhecer a Jesus, você precisa conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus para alcançar a vida eterna. E talvez seja banal falar isso, porque banalizou falar, mas é uma palavra muito poderosa. Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de vida eterna, é algo que a gente não consegue mensurar. Ou seja, a vida eterna não é só viver para sempre, não é só viver muito tempo. Jesus está nos dizendo que a vida eterna não é alcançar o céu, alcançar as recompensas celestiais depois da morte. Na verdade, a vida eterna é sobre ter um relacionamento real com Jesus aqui e agora, enquanto nós vivemos. Jesus está declarando que a vida eterna é conhecer Ele mesmo. Então, o que a gente faz com essa resposta de Jesus, Gabriel? Pelo amor de Deus, como que deve ser o nosso comportamento, meus irmãos, com a resposta de Jesus, de que a vida eterna é conhecer a Ele? Nós devemos gastar a nossa vida, nós devemos viver e morrer para conhecer a Cristo. Eu me lembro que essa foi a minha primeira pregação quando eu me juntei nesse ministério. Nós estávamos no outro salão e eu resolvi falar um pouco mais sobre esse assunto. E de tempos em tempos eu subo aqui para lembrar você de que você precisa conhecer a Deus, porque o tempo passa, os dias passam muito rápido, as coisas acontecem, e o nosso coração está voltado a servir a Deus. Não que isso seja errado, mas a hora que esse lugar de serviço toma o lugar de adoração, no momento em que esse lugar de serviço, no momento em que esse lugar de ministério toma o lugar de Deus no seu relacionamento, você está perdendo a sua vida eterna. Porque não é sobre o tanto que você pode fazer por essa igreja, não é sobre o tanto que você pode fazer pela causa de Cristo, é sobre se você conhece e o quanto que Ele está sendo formado em você, o quanto que Cristo está sendo formado no seu caráter por meio do Espírito Santo. E é sobre isso. Se a vida eterna é conhecer a Jesus, nós devemos morrer fazendo isso, meus irmãos, porque é impossível conhecer alguém, em pouco tempo. Nós sabemos que esse processo de conhecer alguém leva tempo. E aí, como que nós fazemos isso com alguém que é eterno? Como que nós fazemos isso? Nós estamos falando de Jesus,
aquele que era desde o princípio, o alfa e o ômega. Nós estamos falando de alguém que existia antes do tempo. Como que nós podemos dizer que nós conhecemos Jesus em 30 anos que nós estamos na igreja, sei lá, em 15 anos que nós nos convertemos, levantamos a mão? Não, conheço Jesus? Não, você não conhece, cara. A Bíblia diz em Oséias 6 que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Porque nós estamos falando de Deus, e Deus é eterno, então nós precisamos gastar a nossa vida, que é temporal, nesse lugar aqui, nessa terra, hoje, agora, para conhecer a Deus, para conhecer o seu Filho Jesus, porque essa é a vida eterna. Você nunca vai esgotar sobre quem Deus é. A verdade é que nem se você ler toda essa Bíblia aqui, para o resto da sua vida, você vai conseguir entender quem Ele é completamente. Porque existem atributos de Deus que nós não conhecemos, que talvez os anjos conheçam e nós não. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles seres viventes, eles são cheios de olhos por dentro e por trás. E quando eu li isso pela primeira vez, a minha mente imaginou, talvez esses olhos todos sejam para ver tanta beleza de Deus, sejam para observar tantas coisas de Deus, as tantas faces de Deus. Quando nós estivermos na eternidade, e talvez eu não sei qual que é o seu conceito sobre isso, se você acredita que você vai para o céu, se você acredita que você vai morar na terra para sempre. A verdade é que quando nós estivermos com Cristo eternamente, nós vamos estar conhecendo Ele eternamente. Eternamente Ele vai se revelar a nós, porque Ele é eterno e nós precisamos da eternidade para conhecê-lo. Amém? Em Romanos, Paulo declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus é profundo demais para que a gente possa dizer que a gente já conhece. E existe outra questão que a gente precisa tratar aqui a respeito de conhecer a Deus para alcançar a vida eterna, que é o conhecimento de Deus no coletivo, através dessa comunidade em que aqui nós estamos. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu preciso de você para conhecer um pouco mais de Deus. Essa é a verdade. Amém? Ninguém pode conhecer a Deus sem fazer parte da igreja, porque a igreja é o jeito de Deus de nos ensinar a ser uma família. Assim como as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, que a gente conhece, a gente vai entender que Deus, Ele se revela para essas igrejas de várias maneiras diferentes. Então, para a igreja de Éfeso, Ele se revelou de um jeito, né? Então a gente vê que Ele fala que para uma igreja, Ele é aquele que tem a chave da vida em sua mão. Para outra Ele fala que é aquele que anda em meio aos castiçais de ouro. Para outra Ele é aquele que tem uma espada em sua boca. Então a gente vê que para cada uma dessas 7 igrejas, Deus dava uma revelação potente de quem Ele era. E talvez Deus se revelou para você de um jeito, Roger, e para a Gabi de outro. E está tudo bem, porque Deus é multiforme e Ele tem várias maneiras de falar conosco. E nós estamos em níveis na nossa fé diferente. Então Deus está tratando com você nesse determinado tempo de um jeito e com o irmão de outro jeito. Mas não significa que é um Deus diferente. A verdade é que você precisa da porção dele para conhecer um pouco mais de Deus. E você precisa da porção que ele carrega para conhecer um pouco mais de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque vocês precisam do que eu carrego e eu preciso daquilo que vocês carregam. Amém? E é sobre isso, nós precisamos da vida em comunidade. E isso tem que ser um pouco mais do que só vir aqui na quarta-feira, gente. Vamos lá, eu tenho falado isso há algum tempo. Nós precisamos gastar, sim, o nosso tempo junto. Nós precisamos... Aconteceu uma coisa muito legal comigo esse ano, que foi conhecer realmente a vida do Rafael, a vida da Thalita, a vida do irmão Luciano. Nós, né, Biel, a gente foi lá um dia, a gente resolveu sentar e fazer uma noite de hambúrguer, a gente conheceu. E eu reparei que, depois de tantos anos convivendo com esses irmãos, eu não conhecia realmente quem eles eram. Eu não sabia como eles tinham alcançado a Cristo, eu não sabia um pouco da história deles.
E quando isso aconteceu, eu cheguei em casa e eu falei para Amanda, foi tão bom passar esse tempo com aqueles irmãos, e por que a gente demorou tanto para fazer isso? Passou tanto tempo para que a gente pudesse ter um start, uma iniciativa de talvez sentar para almoçar, de sentar para conversar com alguém que participa aqui da nossa comunidade, para entender um pouco mais qual é o local que essa pessoa está, onde que ela está em Deus, o que ela tem para agregar na minha vida sobre quem é Deus. Nós precisamos ter relacionamentos profundos, nós não precisamos de relacionamentos rasos, nós não precisamos de vir aqui e somente olhar para a nuca da pessoa que está na nossa frente e depois ali dar um aperto de mão e ir embora. Nós precisamos de relacionamentos verdadeiros, nós precisamos realmente, sabe, querer conhecer, querer ser amigo. Isso você não precisa esperar a partir do seu irmão, cara. Seja um pouco mais fervoroso, seja um pouco mais amoroso, queira estar um pouco mais junto, queira ser um pouco mais igreja. Amém? Em Efésios 3, versículo 18 e 19, a Bíblia diz que para conhecer, eu não quero ler para não perder muito tempo, mas a Bíblia diz em Efésios 3, 18, que para conhecer a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do amor de Cristo, nós precisamos fazer isso com todos os santos. Então, é impossível alguém dizer que está conhecendo Jesus se ela não vive uma vida de comunidade, se ela não vive uma vida com a igreja. Porque a igreja foi Deus que estabeleceu. Lembra quando eu disse que Deus, desde de Gênesis a Apocalipse, está procurando revelar-se ao ser humano? Ele fez isso através do tabernáculo, quando ele dá as diretrizes para Moisés, e talvez se você conhece a história, você vai ver que é um processo muito grande, que você chega até a ficar com sono de ler aquele processo, mas é fabuloso, e tudo aquilo que Deus fala para Moisés, é simplesmente para ele poder ter um encontro com o homem, naquela tenda do encontro. Depois do tabernáculo, tanto tempo se passa, e Deus continua querendo se revelar, continua querendo ter relacionamento e se revelar aos seus filhos, e Ele envia o seu próprio Filho, Jesus, para andar em nosso meio, para se relacionar com as pessoas. Então a verdade é que Deus, Ele está muito interessado em se relacionar conosco, e a igreja hoje é o jeito que Deus se relaciona, porque nós nos relacionamos entre nós e nos relacionamos com Deus. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. A vida em comunidade, ela revela Cristo quando eu ouço o meu irmão, quando eu ajudo o meu irmão, quando eu olho para o meu irmão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o único rosto aqui nessa noite que você não consegue ver? Qual é o único rosto, qual é a única face que você não consegue ver aqui nessa noite? É a sua face, porque você não nasceu para olhar para você mesmo. Você precisa de um reflexo para ver quem você é. Você nasceu para olhar para o seu irmão, você nasceu para cuidar de pessoas, você nasceu para olhar para a dificuldade do próximo, para amar ao próximo. Essa é uma verdade. Eu conheço a Deus quando eu me importo com a dificuldade, quando eu me alegro com a felicidade do meu irmão, quando eu ajudo a pessoa que está do meu lado. E nós precisamos ter esse senso de comunidade, porque só assim nós conhecemos a Deus. E só assim Cristo é formado em nós. Amém? Eu estou encerrando já, meus irmãos, mas eu queria falar um pouco mais sobre uma coisa que fica evidente para nós nos nossos dias. É a respeito da distração, como eu já havia dito. É evidente que, sabe, todo o trabalho, o ministério, muitas vezes tem roubado esse lugar da presença de nossas vidas. Talvez você já passou por tanta coisa, você está pensando, você pega se pensando e se lembrando daquela vez que Deus te visitou e que você foi extremamente tocado por Deus. Talvez você esteja aí se lembrando do início da sua caminhada, né? Quando nós falamos do primeiro amor, nós falamos daquele amor que é insaciável, que a gente não mede esforços para estar na presença de Deus. A verdade é que o tempo vai passando, as responsabilidades vão chegando, e a gente vai se afastando cada vez mais desse lugar. A gente vai se afastando cada vez mais da presença de Deus. E a nossa desculpa é que nós estamos tocando, que nós estamos cantando,
nós, sei lá, estamos fazendo qualquer coisa para Deus, mas a verdade é que Deus não precisa daquilo que você pode fazer para Ele. Deus precisa do seu coração. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida por completo. E nós vemos isso na história de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar a casa dessas irmãs. Você conhece a história? Uma delas resolveu fazer um serviço porque Jesus estava ali. E muitas vezes nós somos assim, quando Jesus nos visita, nós estamos preocupados como que vai ser, se a cadeira está arrumada, se o som está legal, se tá cara o serviço, porque Jesus vai vir aqui. E é muito legal da sua parte isso. Mas quando Jesus entra no lugar, nós só precisamos sentar. Nós só precisamos, sabe, parar e ouvir o que Ele tem para dizer. Eu quero muito que você entenda isso. Jesus não precisa daquilo que você pode fazer para Ele. É uma bênção o que você faz. Continue fazendo, mas continue fazendo com a mentalidade certa. Quando Jesus entra num lugar, nós precisamos parar e ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Nessa altura, quero concluir aqui, mas nessa altura já fica claro que a nossa vida se trata de conhecer a Deus e não de trabalhar para Ele. Amém? Quero que você fique de pé comigo então. A glória de Deus é se esconder e a nossa glória deve ser buscá-lo, conhecê-lo, encontrar a esse Deus. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer. Não é. É sobre o quanto Deus está sendo formado em nosso caráter. O quanto de Jesus está sendo formado em nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Em Mateus 7, 22, a Bíblia conta a história de algumas pessoas que chegaram no céu e elas foram encontrar com Jesus. E naquele momento de alegria, né? Momento tão aguardado por nós que somos crentes. Essas pessoas chegam na porta do céu e elas dizem: Senhor, em seu nome nós curamos os enfermos, em seu nome nós alimentamos o faminto, em seu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. E você conhece muito bem a resposta de Jesus. Ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, se a nossa vida se trata de conhecer, se a vida eterna é conhecer, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ansiar conhecer esse Deus um pouco mais. Eu não posso deixar que alguém me diga quem é Deus. Eu preciso ir atrás. Eu preciso correr atrás desse Deus.